Olha, falando em abastecimento, pela manhã o repórter Eduardo Ericeira esteve na Feira do João Paulo, uma das principais da capital. Mercadorias estão chegando, ou melhor, não estão chegando. E feirantes temem não ter o que vender. Para o consumidor, ofertas mais caras e tem que cortar o que vai levar à mesa. Vamos lá. A nossa equipe veio até a Feira do João Paulo, que é uma das principais aqui da capital São Luís, inclusive é um grande centro de distribuição para outras feiras, outros pontos comerciais aqui da capital São Luís. A gente está primeiramente aqui do lado de fora para mostrar a realidade. Tem muitos caminhões que estão parados, inclusive com as caixas vazias, e a gente tem informação também que outros produtos já se perderam por conta da demora de chegar de outros estados até aqui o estado do Maranhão, mais precisamente até aqui a capital São Luís. A gente percebe também que aqui a gente está na principal avenida do João Paulo, que dá acesso à feira aqui do bairro, e a gente percebe que tem poucos caminhões. Aqui normalmente tem muitos caminhões que ficam parados aqui para justamente desabastecer os produtos, e a gente percebe também que não tem muitos caminhões aqui para fazer justamente esse abastecimento. E a gente conversando com alguns feirantes, foi relatado para a gente que boa parte desses caminhões ainda não saíram daqui também, até pela falta de combustível. Já falta combustível em vários postos aqui de São Luís, é uma realidade que acontece nos outros estados por conta dessa paralisação dos caminhoneiros. A gente vai saber agora como é que está a situação aqui dentro da Feira do João Paulo, que, como eu disse, é uma das principais aqui da capital São Luís. Vamos lá? De cara encontramos seu Expedito. O feirante confirmou que já há mercadorias que não estão chegando e que a partir da próxima semana pode fechar as portas. Segunda-feira, se não chegar nada, não tem que fechar as portas. Não tem como manter, né? A gente trabalha com verduras. Não tem verduras, tem que mandar os funcionários para casa. Mas já existem casos de comerciantes que já não estão podendo trabalhar. Paulo olha pelo celular o vídeo da mercadoria que não chegou. Ficou parada no Ceará. Aí não tem como o caminhão passar, por causa que tá tendo lá também, lá dentro do Ceará tá tendo greve, e aqui também como os caminhões passar. Não tá chegando? Não tá chegando. Aí não tem como carregar. A cena é triste. Muitos alimentos se perdendo. Pelo chão flagramos folhas de alface estragadas. E o prejuízo para os comerciantes. Só nesta pequena pilha de 5 caixas, a perda de R$250. E são caixas e caixas de verduras, frutas e legumes estragados. Aí, ó, é pepino, pimentão, chuchu, que a carrada chegou tarde, tá entendendo? Através disso daí, teve esse imprevisto. Aí o cara já perdeu muita coisa, aí hoje não entra mais nada. Aí ele já guardou isso daí, que muitas coisas ele jogou muita fora. Muitos estabelecimentos comerciais com as portas fechadas, faltam produtos para a venda. E não é só na Feira do João Paulo. Os setores varejista e atacadista vêm sofrendo com a falta de abastecimento. Na Feira do Bairro de Fátima também já há falta de mercadorias. Feirantes no prejuízo. Isso traz como consequência a alta dos preços, pior para os consumidores. O pimentão estava de 30, aumentou para 60, tem outros que estão vendendo de 50, tá entendendo? O tomate de 50 aumentou para 80, tem outros que estão vendendo de 100 e não tem. Não dá comprar tudo. Por quê? Por causa da caristia, que eu não estou muito Cheiro mais. verde deu 200. Aumentou muito o preço. E aumentou o preço, pois senhor. Seu César conseguiu fazer toda a compra que pretendia. Não sabe como vai ser daqui para frente. Precisa acontecer isso para que o governo tome uma posição, né? E saber que só quem é prejudicado é a população. Olha, ainda sobre esse assunto, eu convidei o advogado do consumidor, o Duarte Júnior, para vir aqui falar com a gente, já que o Duarte tem uma larga experiência. Vem para cá, Duarte, por favor. Especialmente no período em que foi presidente do PROCON, atuou muito nessa questão dos combustíveis em São Luís. E exatamente a pergunta que eu começo hoje, Duarte, contigo apesar de tudo isso, desses aumentos sucessivos em todo o Brasil, aqui ainda temos o combustível menos caro do país, né? Primeiramente, bom dia, Gisele, bom dia a todos os consumidores e consumidoras. Aqui, graças ao trabalho sério e técnico da equipe de fiscalização do PROCON e também dos órgãos de defesa do consumidor, afinal de contas, foi uma ação conjunta do PROCON, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor, que em 2015 garantiu a redução do combustível em 50 centavos. E de lá para cá, várias pesquisas de preço estão sendo realizadas, incentivando o consumidor a comprar o combustível naquele posto que vende pelo menor preço. Hoje, o Maranhão, apesar de toda essa instabilidade econômica gerada pelo governo federal, em razão dessa nova política de preço, que é importante destacar, antes o combustível sofria reajustes,
mas eram reajustes pelo menos uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês. A nova política de preço, autorizada pelo governo federal, através da Petrobras, atualiza o combustível, o valor do combustível em razão do dólar, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Só em 2018, só nesse ano, foram mais de 122 aumentos. E isso já vinha sendo explicado não só por mim, mas por vários especialistas do direito do consumidor. Hoje mesmo, em todo o país, o professor Luiz Flávio Gomes, o professor Marco Antônio, da Rede de Ensino Damaso, falaram a mesma coisa que eu falei também ontem à noite. E isso gera uma instabilidade no setor. E é o que aconteceu. O valor do combustível sendo reajustado gera uma instabilidade não apenas ao setor, mas também aos consumidores. Por isso que é importante combater essas práticas. Conversei ontem com a Karen Barros, que é quem está à frente do PROCON hoje. A Karen me disse que tem equipes nas ruas fiscalizando, acompanhando exatamente para que não haja abuso. E é isso que eu quero tratar contigo, Duarte, enquanto especialista em direito do consumidor. Até que ponto a questão da oferta e da procura, ela pode justificar um aumento no preço de um produto, e especialmente do combustível agora, ou isso pode se transformar em um abuso? E em caso de abuso, qual é o comportamento que o consumidor deve ter? Porque em São Paulo, por exemplo, chegou a R$ 9,99. E não é em razão do aumento do valor do combustível na refinaria, mas ali é em razão do... aquela história, brasileiro sendo brasileiro. O produto está ficando escasso, eu aproveito para meter a faca no pescoço do consumidor. Né? Justamente. E assim, o desespero gerado em razão das informações que estão sendo passadas pelos veículos de comunicação. Como você bem falou, São Paulo o combustível já chegou a R$ 9,00, em Pernambuco já passou de R$ 7,00, em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, já passou de R$ 5,50. Aqui estamos conseguindo, através das fiscalizações dos órgãos, da Defensoria, do Ministério Público, manter esse valor menos caro. No entanto, é importante destacar que existe, de fato, a lei da oferta e da procura. Mas essa lei da oferta e da procura, ela não pode ser aplicada a um serviço essencial, a um produto essencial como o combustível. Por exemplo, essa camisa que o Geisel está usando, se você que está em casa achou a camisa bonita, essa marca é interessante e começou a ir até a loja comprar a camisa, pode ser aplicada a lei da oferta e da procura, assim como um show que está com grande procura, de um grande artista nacionalmente conhecido, em razão da grande procura, pode aumentar o valor daquele produto, daquele ingresso, dessa camisa. Mas estamos falando do combustível. Quando aumenta o combustível, aumenta o frete, aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta uma série de outros produtos. Por isso, não há que se falar na aplicação da lei da oferta e procura nesse serviço, nesse produto que é o combustível, assim como aconteceu em outros anos. Aumentaram o valor da vacina em razão de surtos como a chikungunya. Aí é considerado abuso. Aí é abuso. Aplica o artigo 39, inciso 5 e inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor e a lei 12.529 de 2011, que é a lei que trata dos crimes contra a ordem econômica. Inclusive é crime de acordo com o artigo 36 dessa lei. Por isso que não pode os postos de combustíveis se aproveitarem dessa oportunidade e elevarem o preço. Se o combustível tiver que acabar em razão desta crise que está passando, teremos que fornecer o combustível pelo preço de mercado. Não há justificativa para aumentar e nem mesmo limitar o acesso desse produto ao consumidor. Por exemplo, só vamos vender 10 litros, assim como você exemplificou agora há pouco, alguns produtos sendo limitados. Se você, consumidor, chegar em um posto, ele só aceitar vender 10 litros, se você, consumidor, chegar em um supermercado e só aceitar vender 2 quilos de arroz, de feijão, caracteriza também prática abusiva, de acordo com o artigo 39, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, denuncie aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Eu separei, Duarte, algumas imagens. Fernandinha, não sei se dá para colocar aí as imagens, só para poder a gente ver, inclusive algumas até da tua rede social. Eu queria que colocasse na tela aí, só para poder a gente acompanhar. Pode encher a tela. Olha só. Onda de aumento leva a PROCON a notificar todos os postos do Maranhão. Aqui é destacando a atuação do PROCON, que nos últimos tempos tem sido um órgão de extrema importância. Aqui à esquerda, a Karen Barros, que é a atual presidente do órgão, com a equipe de fiscalização, os fiscais concursados acompanhando a fiscalização. Pode deixar rodar, Fernandinha, porque tem aí o preço dos combustíveis em outros locais do país. Em 2014, São Luís fornecia um dos combustíveis mais caros do país. Hoje, após fiscalizações do setor, é o combustível com o menor preço do Brasil. Tem aí um gráficozinho mostrando, né, Eduardo? Se puder comentar, Geisel, em 2014, o combustível no Maranhão, ou melhor, em São Luís, era um dos mais caros do país. São Luís era a cidade número 280. De mais de 5 mil municípios, São Luís ocupava a posição 280, em razão das fiscalizações, da atuação de todos os órgãos, que é uma ação conjunta, repito, PROCON, Defensoria, Ministério Público, Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor, saímos de 280 para a posição primeiro lugar, combustível menos caro do país em 2017, e em 2018 mantivemos essa ação.
E como é que está o preço, como é que está o preço aí, pelo menos nos últimos dias, não sei nesses últimos 2, mas falando aqui de últimas semanas então, deixa rolar a imagem aí para a gente ver alguns preços em todo o Brasil, né? Aqui é um ranking, né, dos postos de combustíveis com menor, porque é uma coisa legal também, que o PROCON continua fazendo, divulgando os preços para que o consumidor tenha informação semanalmente. Pode deixar rodar, por favor. Vamos lá. Deixa rodar as imagens aí. Antes dessa greve, estava esse valor de R$ 3,88 centavos. Sim. Então, esse que é o valor que seria considerado ideal. Ceará, o valor de 5,5, uma média de 5,5, 5,19. Ceará, que é aqui do lado, então aquela desculpa não existe, porque o Rio de Janeiro é distante, São Paulo, não. Ceará, estado vizinho, 5,50 o valor do combustível. Aí São Paulo, 9,20. R$ 9,20 em São Paulo. Deixa rodar, por favor, vamos lá. Próximo, para a gente olhar. Litro da gasolina passa de R$ 7,00 em Recife. Isso são manchetes que eu tirei da internet. E, Geisel, lá em Pernambuco, o PROCON de Pernambuco, o PROCON do estado de Pernambuco, interditou um posto em razão de estar aumentando o valor do combustível. R$ 7,00, R$ 8,00 é extremamente abusivo. Lá em Pernambuco, eles aplicaram o decreto federal 2181 de 97 e interditaram o posto por elevar, sem justa causa, o valor do combustível. Aqui, pelo menos, assim, até onde eu estou passando, que eu estou acompanhando, tá assim, 4,9, 4,19, 4,29, que dá mais caro, isso para pagamento à vista, né? Sim. E para pagamento no cartão, que é uma coisa que pode, né? Pode fazer diferenciação de valores, tá? 4,89, 4,69 e tal. Mas ontem eu recebi denúncias, já no início da noite, de que tinha posto aumentando a fila de carro lá e eles mexendo na bomba e colocando placa nova de 4,45, onde estava R$ 4,09. Mas em razão exatamente da falta do combustível. Duarte, o que pode fazer isso? Faz a foto, abastece mesmo assim e encaminha lá nos órgãos de defesa do consumidor? Hoje é fundamental o consumidor denunciar ao PROCON, à Defensoria, ao Ministério Público, todos esses elementos, os órgãos, eles unem e fazem ações. Isso cabe o que depois? É uma ação coletiva? Pode ser uma ação civil pública, assim como fizemos em 2015, os órgãos podem fazer de novo uma nova ação civil pública para reduzir o valor do combustível, para aplicar sanções, dano moral coletivo, os postos podem ser sancionados, não há justificativa para o aumento nessa oportunidade, não houve uma nova elevação. Muito pelo contrário, estão havendo reduções agora nesse momento em razão das pressões dos caminhoneiros. Então, não há justificativa jurídica para isso. Não pode se aplicar, como eu disse, a lei da oferta da procura. Então, o consumidor pode denunciar pelo celular, através do PROCON hoje tem um aplicativo para celular, pode denunciar nas redes sociais do órgão, pode denunciar através da Defensoria Pública, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria, também através da Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor, que fica lá no Viva da Beira-Mar, o doutor Almeida, delegado desta delegacia, configura crime, como eu disse, artigo 36 da Lei 12.529 de 2011. Eu sempre faço questão de citar a lei expressamente para democratizar o direito. O consumidor precisa saber que ele tem direito e não há diferença territorial prática, ele tem que exigir. Não é só, não é opinião, é fato, está lá, está na lei. É uma análise jurídica. É uma questão muito objetiva, né? A pessoa chegou no posto hoje, o Renatinho chegou no posto hoje, não tinha mais gasolina comum, só tinha gasolina aditivada. E a gasolina aditivada um pouquinho mais caro. Aí eu te pergunto, o posto é obrigado a fornecer a gasolina aditivada no mesmo preço da comum ou não? De maneira alguma. Aí são produtos diferentes. O valor do etanol é um, o valor da gasolina comum é outro, e o valor da gasolina aditivada é outro completamente diferente. Se acabou o etanol, se acabou a gasolina comum e só tem aditivada, tem que vender pelo preço da aditivada, não pode vender pelo preço da comum. Porque são produtos diferentes. Eu queria que você acompanhasse comigo lá em Imperatriz. Rapidinho eu vou chamar uma matéria para você acompanhar junto comigo. Em Imperatriz, os postos de combustíveis também já estão quase sem a gasolina. A repórter Jaqueline Teixeira vai mostrar para a gente que a procura por esses estabelecimentos, como é que está. Vamos lá. Primeiras horas da manhã e a maioria dos postos de combustíveis vazios. Muitos estão fechados, funcionários parados e não há previsão para que o serviço volte ao normal. Totalizando 5 dias com rodovias bloqueadas, somente após o fim das manifestações será possível oferecer os produtos, fator que tem gerado transtorno em todo o país. O principal dele é a mobilidade, né? Da sociedade em si, das instituições, das empresas, na atuação de suas atividades. Imperatriz tem em média 50 postos de combustíveis. Desses, apenas 3% ainda tem algum tipo de combustível, de acordo com o Sindicato Varejista de Combustíveis do Sul do Maranhão. Nesse posto, por exemplo, a gasolina acabou ontem à noite. Agora só tem o álcool, que está fazendo muita gente voltar para casa sem abastecer. E agora eu vou ter que parar a moto, como é que eu vou trabalhar, né? Amanhã tinha uma missão no serviço lá no Tocantins para mim, já não vou poder ir também. E a situação está cada dia mais difícil.
Nesse posto, localizado na Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, ainda há carros fazendo fila para abastecer. O Eduardo é um dos que estavam na fila e, para a sorte dele, vai ser possível abastecer de alguma maneira. E, infelizmente, colocar álcool, né? Fazer o quê, né? Duarte, para a gente encerrar, uma última pergunta, diz respeito à questão política. Vamos lá, nacional e local. O governo Temer, apesar de já ter cedeu bastante, acho eu até, em relação pelo menos somente ao diesel, a gasolina não, mas ainda assim os caminhoneiros não estão satisfeitos, demonstra, primeiro ponto, que é possível fazer alguma coisa. Não fez porque não quis, então. Sim. Quer dizer, sob pressão está fazendo alguma coisa. E a questão local é que teve até li um Twitter teu ontem aqui, porque tem gente querendo politizar a história e querendo colocar a culpa, inclusive, no governo do Estado, que nada tem a ver com isso, como se o governo do Estado pudesse fazer alguma coisa. Aliás, nós já temos o combustível menos caro do país, né? E eu vi um Twitter teu a respeito disso ontem. Na verdade, por tentarem politizar e tentarem brincar com a confiança, a esperança das pessoas, são aquelas pessoas que tentam a todo custo fazer discursos de quanto pior está melhor para essas pessoas, é que nós estamos vivendo esse caos em todo o país. Quem decide aumentar o valor do combustível é uma política nacional, pelo governo federal adotada através da Petrobras, nós já explicamos isso. O ICMS aqui no estado do Maranhão é um dos 7 ICMS com menor valor cobrado. E o ICMS é um imposto. A Constituição assegura que o imposto ele é imposto. O cidadão contribuinte deve pagar e transformar esse imposto em escolas, em hospitais, em infraestrutura, coisa que aqui no estado do Maranhão nós estamos vendo. Coisa que não acontecia, por exemplo, no interregno de 2010 e 2014, quando foram inauguradas apenas 12 escolas. De 2015 até esse momento, foram mais de 780 escolas. E isso é importante, investir em educação para que as pessoas tenham empoderamento e saibam refletir sobre notícias fakes como essa. Eu quero agradecer a presença do advogado Duarte Júnior, especialista em direito do consumidor. E obrigado, eu que imagino que tua agenda deve estar corrida aí, mas atendeu o convite ontem, logo quando eu te liguei. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Duarte. Bom dia. Olá.